de vice com o flamenguista não dá certo, não. Se não me bastasse o Vasco tomar um gol aos 49 do segundo Papa tempo cravou. com a mais, ainda fez o Papa cravar o resultado e eu errar a vitória do Vasco. É isso aí. Tá me devendo essa, hein, Paulo Falei, Henrique? você falou assim, quando eu falei o 2x2, tem essa gravação aqui. Falou, tá vendo aí? Você vai ver por isso que eu sou o líder. Eu lembro disso. Eu cravei Continuo. o jogo do Sport. Só pra deixar Foi bem claro que eu Santos continuo Sport? líder. Santos Sport? Não, Sport e Bragantino, 1x1. Bragantino Sport empatou no fim. Cravei 1x1 ali, cara. Também jogo improvável. Não, mas tem ali. jogo Santos hoje, e hein? Galo. Eu vou cravar Eu dei hoje. quantas cravadas? Quantas cravadas eu dei? Não sei. Garoni falou que só uma. Quem faz essa marcação aqui é o João. O João que tem que ver isso aí. Eu tô encostadinho em Alguém você viu ali minhas atrás, cravadas aí, Papa, lá. irmão? O João que conta cravada aí esse fim de semana. Olha, a Raíza Tomar tá cuidado subindo com bem os ali também, critérios hein? de desempate, hein? Tem que Ordem tomar alfabética. É Tem que ordem tomar alfabética, eu tô cuidado com tranquilo o ali. critério. Ô, Papa, o Ilan tá com Oi. 86, eu tô com 86. Você entende por que ele tá em terceiro e eu tô em quarto? É porque ele é o queridinho da placar. Meteu um queridinho. Queridinho, queridinho. Agora, continua, Garoni, votando no Vasco nessa sequência aí de Flamengo. Não. Bahia, Continua, Palmeiras e Meteu um Cruzeiro. 3x0 ontem, cara. Não, mas Continua votando pra Se mim que você você vai parar chegar. Quase, foi quase. se Foi você quase. parar pra quase, pensar quase. que o Vasco entregou os 2 do Ceará, são 4 gols com participação direta do É, Vasco. foi É quase. verdade, Ficou bem verdade. próximo de ser Ficou 3x0. Continua votando pra ver se não inverte comigo em 3 rodadas. Agora, Garoni, pô, um time como o Vasco, que tá tentando se afirmar, que, pô, não ganha de ninguém no Brasileiro, tá difícil ganhar jogo no Brasileiro. Aí, cara, faz 1x0, aí entrega o empate. Aí faz 2x1, pô, entrega desse jeito, no último minuto, no último lance, daquela forma, com um jogador a mais em Dinizismo, campo. né? Dinizismo é assim, né? Porra, mas aí, cara, sinceramente, o de ontem eu não vou nem culpar o Diniz, cara. Ali é falha individual, É. grotesca, grosseira, né? A questão do Diniz é o seguinte, né? Eu tenho que admitir, ele é um cara que tem qualidades, tem defeitos enormes, que eu já apontei muitas vezes no Fluminense, no próprio Vasco, no Cruzeiro, mas falta um pouquinho de sorte ao Diniz também, né? Cara, Porque, pô, impressionante. tomar esse gol ontem ali, que enarca, Gastou a sorte dele todinha no Fluminense em 23. Pô, rapaz, mas, Verdade. pô, muita falta de sorte mas ontem, ali cara. teve sem a bola também, tá? É o que eu venho falando há muito tempo em relação ao Diniz, é a questão do sem a bola. A linha defensiva do Vasco, cara, nesse gol de empate do Ceará, tava horrível, mas tava horrível o jogo Pô, inteiro. mas falha dos caras, Mas Raíza, falha O PH individual. tava inteiro na jogada. Falha individual. O PH, ele refugou ali no lance. de um Mas, jeito gente, que não tem, você não pode A refugar gente os tá 49 do pegando segundo tempo. um recorte pequeno, né? Se a gente for pegar o recorte natural, o sem a bola do Vasco é muito ruim em todos os jogos. São raros os jogos em que o Vasco consegue ter o mínimo de um sem a bola. E eu acho que esse é um problema crônico do Diniz que ele não consegue consertar. Né? É muito legal, muito bonito Olha ver a isso. bola no pé, o time do Diniz com a bola no pé, mas o sem a bola é Tá bonito, desastroso. O problema do Tá Vasco é que bonito. o com a bola não foi bom ontem. O com a bola no pé não foi bom. O Vasco é que a gente vai ver, a gente tá vendo o lance do primeiro gol, que o Matheus Cocão sai errado. Pra mim é falha do Léo Jardim também, tá? Eu vi muita gente. É porque o Matheus Cocão acaba sendo um alvo mais fácil do torcedor, que é um cara que é a 6ª opção do meio de campo. Só que o Léo Jardim, na minha visão, um goleiro que tá de frente pra jogada, inteiro na jogada. Eu achei falha dele também. Eu falei no Falha, grupo isso ontem, não sei se você viu. Eu vi. Você não pode ver o seu volante chegando de costas, pressionado, com toda a linha defensiva pressionada, e você dá uma bola pro seu volante, que é a 6ª opção do meio de campo. Não é o Jair, não é o Tietê, não é nem o Hugo Moura. O Vasco estava sem 4 jogadores do mesmo setor, sem o Thiago Mendes, que poderia ser uma opção também, tá machucado. Então, assim, o Matheus Cocão, ó, mais um erro de saída do Matheus Cocão. O Matheus Cocão é a 6ª opção do meio de campo. Então o Léo Jardim tem que fazer uma leitura num momento como esse, de entender que o seu companheiro está pressionado, que o sistema defensivo está pressionado, o time já está ganhando por 1x0. Então, quanto menos risco você correr, melhor. A vitória já estava ali. E aí ele dá a bola pro Cocão de costas, pressionado, e no pé errado ainda, porque ele dá na perna direita do Matheus Cocão, que é Ele canhoto. dominou errado o Léo Jardim. O Léo Ele Jardim, adiantou muito. o Léo Jardim domina errado com a perna direita, puxando uma perna ruim dele. E o Léo Jardim já tem uma deficiência com a bola nos pés. Então, assim, pra mim o Léo Jardim Você foi não, muito você mal não na gosta, né, jogada. Garoni? Oi? Você não gosta, né? O cocão de costas você não gosta, não, né? Não. Nem de frente. Nem de frente. Nem de frente. Meu irmão, aí eu vou te falar. Eu falei zoando, mas, pô, vou te falar, cara. É fraco, hein, velho? É Então, fraco. assim, Desculpa. o Matheus Carvalho, o Matheus Carvalho do ano passado, ele teve um bom momento pelo Vasco.
No momento até que o Rafael Paiva conseguiu achar um equilíbrio do meio de campo do Vasco. Mas não era porque o Matheus Cocão sabia sair jogando muito bem. Era porque ele era forte defensivamente. Naquele momento, fazia uma dupla Hugo Moura e Matheus Carvalho, e era um meio de campo que não tinha necessidade de ter troca de passe saindo lá de trás, que não jogava pressionado. E quando acontecia isso, quem fazia a saída de bola lá nos pés do zagueiro era o Hugo Moura, não era nem o Matheus Carvalho. Então, mesmo naquele time mais limitado, que fazia o feijão com arroz, no melhor momento do Matheus Carvalho na carreira, que não é bem diferente desse ano, que não fez um grande jogo até agora, no ano inteiro, não era ele o responsável por fazer uma saída de bola. Então, para mim, faltou essa leitura do Léo Jardim, porque ele teve tempo para bater essa bola de primeira que fosse, para escolher a opção de sair com o Robert Renan pelo lado direito, qualquer outra opção, menos correr o risco de botar a bola no pé direito do Matheus Cocão de costas pressionado. E aí, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Esse time do Vasco sente muito quando tem um erro. Então, aquele clima todo que estava positivo em São Januário, do 1-0, golaço do Coutinho de falta, o time estava bem no jogo, o Ceará não ameaçava até então, muda completamente. O time começa a ficar inseguro dentro de campo, Léo Jardim, Matheus Carvalho começa a ser vaiado, começa uma pressão. O Ceará, inclusive, foi melhor no primeiro tempo. O Vasco errou mais umas 2, 3 saídas, o Ceará começou a pressionar e o Vasco foi vaiado, inclusive, para o intervalo. E aí começam algumas alterações do Diniz, que depois até vi muita gente criticando, botando a culpa no Diniz, mas o Vasco conseguiu fazer o 2-1 nas alterações do Diniz. Ele tira o Matheus Carvalho do jogo, ali no intervalo, entra com o Andrés Gomes para fazer a ponta e puxa o Nuno da ponta para jogar como volante. Foi o momento que o Vasco voltou a controlar um pouquinho o meio de campo, porque se qualificou a saída, perdeu força defensiva com a saída do Matheus Cocão, mas ganhou qualidade com a bola nos pés com o Nuno, e depois ele ainda tira o Barros, entra com, se eu não me engano, com o David, se eu não estou enganado, e recua o Coutinho. O Vasco, quando fez o 2-1 em cima do Ceará, estava com o Nuno e Coutinho jogando de volante. E aí o Vasco consegue fazer o 2-1 com o Cuesta, parecia que ia conseguir a vitória, e aí o Diniz faz isso, o que eu acho super válido, tá? Acho que seria um absurdo ele terminar com o Nuno e Coutinho jogando de volante, o time ganhando por 2-1, ainda mais o Coutinho que não consegue jogar 90 minutos, tem pedido para sair. Até no jogo contra o Botafogo mesmo, decisão, jogo indo para pênalti, ele pediu para sair. E aí o Diniz desfaz, mas a gente falou aqui, sem Tietê, sem Jair, sem Thiago Mendes, sem Hugo Moura, tinha poucas opções no banco. Entra com o Paulinho sem ritmo, Lucas Oliveira, que na verdade é um zagueiro de origem e que também não tem jogado, e o Vasco perdeu o controle do meio de campo. E aí o Ceará, mesmo com um jogador a menos, começou a botar uma pressão maior em cima do Vasco. Para mim, o maior, além dos erros individuais, o maior problema do Vasco, olhando pelo lado coletivo, foi que o Vasco se tornou um time covarde. O Vasco com um a mais, jogando dentro de casa, em São Januário, com o apoio do torcedor, vencendo por 2-1, não pode abrir mão de jogar. Não pode abrir mão da bola, não pode abrir mão de buscar o terceiro gol, e o Vasco abriu. O Ceará começou a crescer, começou a ter algumas bolas paradas com o Vina, que tinha entrado ali no segundo tempo, começou a levar perigo, foi começando a gostar do jogo, e aí conseguiu um gol no fim ali que penalizou o time, aí o time por mérito, porque merecia ser penalizado, mas penalizou muito mais o torcedor que precisava muito dessa vitória. E aí agora é a sequência, né, Garoni? Agora. Hein? Agora, Hein? Ilan. Rapaz, agora é Flamengo pela frente, domingo no Maracanã. É Bahia em São Januário. É Cruzeiro em Jogo São Januário. perigoso, hein? Ilan, E é jogo Palmeiras perigoso, fora. Flamengo. Jogo perigoso esse pro Flamengo. Tudo bem, o O Pablo. Flamengo vai estar no meio de 2 jogos de quarta de final de Libertadores contra o Estudiantes. Mas ok, Pablo, vamos pensar É aqui. o melhor momento pro Vasco pegar Tá o Flamengo. bom, Se mas tem vamos ser realistas. Hoje em dia tem momento bom, o Vasco O pegar que é um resultado bom? O que é um Cara, resultado... eu tô temendo por esse jogo, tá? Não é porque é Vasco, não é por nada, é porque o Flamengo é um momento que o Flamengo tem que focar mesmo numa quarta de final de Libertadores. Eu acho que o Flamengo vai pensar assim, se tem algum jogo, infelizmente, é clássico, é Vasco, mas se tem algum jogo, Ilan, que você tem que pensar assim, no momento do campeonato, um jogo que eu posso perder ponto, é entre 2 jogos de quarta de final de Libertadores Mas olha aqui, ó. e 2 jogos de semifinal. Eu tô entendendo o que você está falando aí, concordo. Só que é o seguinte, para mim é difícil ver o Vasco ganhar do Flamengo. Ganhar. Vamos pensar que ele consiga um ótimo resultado, empate com esse Flamengo aí no domingo. Não ganhou do Botafogo, cara? Ganhou do Botafogo. Mas Ganhou, empatou, né? Empatou os 2 jogos, perdeu um no Brasileiro. Eliminou o Botafogo, isso que eu tô dizendo, Pablo. entendeu? Mas o Flamengo buscando título no Maracanã, assim, O não é que Botafogo o Vasco tá muito abaixo do Flamengo, cara. Não é que tô o falando Vasco o seguinte, não o Flamengo possa Mais vencer, organizado cara. o Botafogo. Mas é Mas difícil o time imaginar. 2 do Flamengo, priorizando a Libertadores, e como ele vai vir contra o Vasco, se ele de repente vir com um time todo desfigurado, um time 2, que ainda assim é bom pra caramba, mas o time 2 do Flamengo não é melhor que o do Botafogo,
que foi Mas eliminado ainda pro é Vasco. favorito Isso que eu tô contra o dizendo. Vasco. Mas ainda é favorito Mas contra é o Vasco. favorito, é. Sim, mas favorito. e o Vasco Não dá vem pra perder pressionado. ponto pra esse Vasco, Papa. Não dá pra perder ponto pra Não esse dá, Vasco. não dá, O Flamengo concordo, não dá, eu tô coloca falando que é perigoso Já perdeu, o jogo, tá? é perigoso. Primeiro turno foi 0-0. Não, já perdeu, sim, mas era um Exatamente, momento e é em que perigoso o esse Flamengo jogo, não é estava perigoso. tão encaixado como hoje, né? O Flamengo conseguiu um encaixe muito bom hoje. Eu acho que o Flamengo não pode pensar em perder ponto de novo para o Vasco na competição. E a gente olhando o sem a bola do Vasco e a forma como o Flamengo pressiona, e pressiona muito bem, quando o Flamengo decide subir essas linhas, né? E se fizer isso, se tiver num dia em que isso funcione bem, não precisa nem estar funcionando 100%. Vai ser muito desesperador para o Vasco. Eu acho que é o tipo de jogo que o Vasco vai ter que zerar a bola. Não dá para ficar tentando, diante desse Flamengo, dentro do Maracanã, que vai para cima, principalmente nos minutos iniciais, não dá para esse Vasco ficar com essa saidinha do Diniz, né? Principalmente por conta da qualidade dos jogadores que não tem. Não tem um encaixe nisso aí. Então, eu acho que assim, o Flamengo não pode perder. Pode acontecer? É clássico. Clássico tudo pode acontecer. Mas é um jogo que é chave para o Flamengo, principalmente nesses próximos jogos, né? Que a tabela do Flamengo nesses próximos jogos também é muito difícil. E a do Vasco, mais difícil ainda. Se o Vasco não... Esse mole que o Vasco deu contra o Ceará, o Vasco vai acabar pagando a conta, porque vai precisar vencer um desses times grandes aí que estão na briga pelo título, né? Pelo menos um. Eu acho que os 2 pontos que o Vasco deixou ontem, ele de uma certa forma vai ter que conquistar contra alguém onde seria muito mais improvável. Flamengo do Era isso que eu queria falar. Eu deixei a Raíza concluir, mas eu tava falando o seguinte: eu acho esse jogo perigoso pro Flamengo por causa de estar entre 2 jogos contra o Estudiantes. Concordo que não pode perder ponto, Raíza. Concordo, já perdeu ponto para eles no primeiro turno. Eu não tô dizendo que vai perder, eu tô falando que é perigoso se o Flamengo bota um time muito alternativo e o Vasco vai vir desesperado, porque o Vasco tá ali a 1 ponto do rebaixamento. Tá? Então o Vasco vem desesperado, sem nada a perder, porque já tá ali naquela posição, né? Ou com tudo a perder, na verdade, né? Eu acho que tudo a perder. Mas a verdade é que aquela pressão que o Botafogo tinha no jogo que eu falei, lembra, Garoni? O Botafogo tinha uma pressão e que eu achava que o Vasco ia passar pela pressão que o Botafogo jogava do ano acabar. Eu acho que essa pressão agora tá com o Vasco contra o Flamengo, mesmo o Flamengo jogando 2 jogos de Libertadores. Cara, mas eu acho que o Vasco não vai com a mesma postura desses jogos, não. É mais fácil a gente ver o Vasco falhar como falhou contra o Ceará, contra o Sport, do que falhar em jogos contra o Flamengo, por exemplo. Eu acho que se o Flamengo vencer, vence pelo mais mérito do Flamengo do que talvez demérito do Vasco. Os melhores jogos do Vasco com o Diniz foram os jogos, na teoria, eram mais difíceis. Era você pegar o São Paulo no Morumbi, o Santos no Morumbi, o Inter no Beira-Rio, que o Vasco poderia ter vencido se não fosse aquela expulsão do Léo Jardim, os clássicos contra o Botafogo. Então, assim, o Vasco, normalmente, ele entra mais ligado nesse tipo de jogo. Eu duvido que o Vasco vai tentar sair jogando, ainda mais depois dos erros de ontem, né, de domingo, o Vasco vai tentar sair jogando contra o Flamengo dessa maneira também. Pode sair uma vez ou outra, mas na primeira apertada vai despachar para frente e vai se livrar. Acho que o Vasco vai tentar reduzir esse tipo de erro. Nessa situação a gente viu contra o Botafogo, o Nuno marcando em linha de 5, voltando como se fosse lateral. Acho que a entrega tática do time nesse tipo de situação, onde ele compreende que ele é inferior ao adversário, eu acho que o Vasco consegue equilibrar um pouquinho mais. Quando tem um pouquinho de soberba, que acho que teve ontem contra o Ceará, quando ficou insistentemente querendo sair de trás jogando, mesmo com 2, 3, 4 erros seguidos, eu acho que isso acontece quando acha que ele é superior ao adversário. E não é. E aí pagou o preço ontem. Acho que contra o Flamengo, não que o Vasco vai vencer ou algo nesse sentido não, mas acho que o Vasco vai tentar fazer mais feijão com arroz. O meu ponto é o seguinte, né? O que a gente estava falando aqui é o seguinte. O Vasco faz um ótimo jogo contra o Flamengo e, digamos, empata. O problema é o seguinte, nesse momento, com a sequência que tem, claro que empatar é melhor do que perder. Sim. Mas o empate pro Vasco não adianta muita coisa, não. Não adianta muita coisa. Se tivesse vencido o Ceará, aí você podia falar, ok, ganhou do Ceará, né, fez a sua obrigação, aí empata com o Flamengo, de repente ganha os 2 jogos em São Januário, ou pelo menos um deles, essa é a sequência do Vasco. Eu acho que a pressão Flamengo, tá nesses jogos, Bahia e Cruzeiro. Flamengo, Bahia e Cruzeiro em São Januário, só que São Januário deixou de ser uma garantia de vitória pro Vasco já há algum tempo. E depois vamos Vascão!
Vamos, Vascão, contra o Cruzeiro aí, ó. Vamos, Vascão, hein? Se o Flamengo ganha do Vasco, ele contribui, viu, Papa, pro Vasco botar mais força pra cima do Cruzeiro e pra cima do Palmeiras. Não, vai mete essa não, Elan. É verdade. Não, O Flamengo tem que partir pra cima mesmo. vamos lá. Do Vasco. É isso aí, Paparazzo e Raíza. Pra vocês. Eu vou torcer pro Vasco. Vambora. Ser campeão. Faz o corte aí. O Paparazzo Domingo. vai torcer pro Vasco. Domingo. Ô, Bandeira, quantos Vasco vai pontos, ganhar. quantos pontos o Vasco vai fazer aí? O Vasco vai fazer Quantos 4 pontos o pontos. Vasco vai fazer aí? 4 pontos? Esses Vai ganhar dois de aí. quem? Vai ganhar do 6 Bahia e empatar com o Cruzeiro. Ganhar do Bahia e empatar com o Cruzeiro. E perde do Palmeiras e do Flamengo. Perde. Raíza, e aí? Quantos pontos aí? 4 pontos também. Vai ganhar de quem? Vai ganhar do Cruzeiro Flamengo? e empatar com o Palmeiras. O que foi? Vai Sem do Cruzeiro e clubismo. empatar com o Palmeiras. Ué, bora, Nacional. Vasco! Ah, vocês são muito cara de A pau, cara. Vascaína Raiz. Ô, Papa, quantos pontos aí do Vascão aí, Papa? Quantos pontos? Asco! Quantos pontos aí, Aí. Papa? Falando sério. 2 pontos. É 2? Empata com quem? Empata com o Cruzeiro, empata com o Palmeiras. Aí virou bagunça o programa, hein? Bom, eu vou dar meu palpite aqui. Eu acho que perde do Flamengo, infelizmente, pro Vasco. Eu acho que empata com o Bahia. Assim, eu realmente eu tendo a concordar com o Bandeira. Eu acho que tende a ganhar um jogo em São Januário. Não sei se com o Cruzeiro ou com o Bahia. Acho que vai fazer 4 pontos. Também acho que vai fazer 4 pontos. Eu acho que vai perder do Palmeiras, vai perder do Flamengo. E acho que vai ganhar ou do Bahia ou do Cruzeiro e vai empatar o O outro. Ilan é um torcedor do Palmeiras. Ô, Vocês Ilan. precisam ver o nosso, vocês cara. precisam ver o nosso O grupo. Palmeiras a galera melhorou tem que ver o nosso muito. Melhorou muito. O Palmeiras melhorou bastante. muito, cara. O Palmeiras Não, mas a tricolor galera que no último acompanha a gente jogo. tinha que ver o tricolor José Ilan no nosso grupo, mandando lá, vamos Verdão, e não sei o quê. Teve isso? Aconteceu? Eu Aconteceu? entrego, meu irmão, eu entrego. Eu não lembro, Verdade, não. verdade, Papa. Os torcedores do Bahia, eles estão numa que, assim, como a gente foi eliminado para esse Fluminense, a gente teria a chance de pegar esse Vasco numa semifinal de Copa do Brasil. Eu tenho visto muito isso, muito esse tipo de reação na torcida do Bahia. Então, sem brincadeira, 3 a 1 Vasco, falando então, já. sério, Muito bem. aí, ó, não sei não, esse jogo vai ser interessante por esse contexto que eu tenho visto. Acho que, de repente, o Vasco consegue derrotar o Bahia em São Januário. O Garoni não deu a pontuação Bahia dele vai dos dar 4 pra- jogos. Eu acho que vai por aí também. Acho que são 4 pontos. Acho que o Vasco, se o Vasco fizer mais de 4, eu acho que ele tá acima da média dele. A média do Vasco tem sido 1 ponto por jogo. Pra Aliás, ser bom, tem que fazer pelo menos 6 aí, né, Garoni? se vencer 2, eu acho que o Vasco vai surpreender, tá? Se o Vasco fizer 6 pontos de 12, Ganhar os 2 joguinhos dele em casa já estaria bom, né? tá lindo, tá lindo. Estaria Se o bom, Vasco né? vencer Cruzeiro e Bahia, eu acho que o Vasco vai... Você consegue, assinaria inclusive, a derrota pro Flamengo, a derrota pro Palmeiras e ganhar os 2 jogos não em precisa, casa? não. Sem goleada. Ali 1x0 ali, 1x0 ali e ganha 2 em São Januário, acho que seria... Não, Mas eu acho que é isso. O objetivo tem que ser pelo menos esse aí, 6 pontos. Hoje, se o Vasco fizer 4 pontos, acho que tá na média, inclusive, da turma ali. A média de Santos, Vasco, Atlético Mineiro Que é é 30 um pontinho por jogo. 33%, Vitória, tá todo mundo ali Bahia e pra um. Cruzeiro que se enfrentam hoje. É um bom jogo pra ver. 20 horas. Cadê o superchat? Bota aí na tela. Deixa eu ver o superchat aí da rapaziada que tá com a gente fortalecendo. Galera, obrigado a todo mundo. Márcio Peixoto, boa noite. Segue tudo normal no Rio de Janeiro. Saudações. Valeu, Márcio. Obrigado, querido. Valeu, Carlos Barreto. Que bancada perdedora. Parabéns pelo trabalho. Eu empatei, tá, Carlos? Só pra deixar bem claro, o Vasco empatou. Gosto de derrota? é. Gostei de derrota, mas empatou, pô. Valeu, Carlos. Ó, o Fladoge aí. Eu quero o Diniz no meu Flamengo. Fora Tite e Luiz. Deixa eu deslogar aqui do meu... Perdão, mandei no perfil errado. Ironia tá na moda. Caio. Flu vai pegar o Vasco campeão da Sula e eles na B. Ih, Caio. olha lá. Campeão da Sula? Sei não, hein, Caio. Sei não, hein. Não sei não. Rapaz, eu acho, Pô, já tu foi na falei dúvida que do eu título quero da ver se Sula. o Diniz vai chegar lá em dezembro. É isso que eu quero Eu acho que ver. essa sequência pode É bem- definir, tá? É bem... Se, né, é uma Se sequência ele faz muito um difícil. ponto na sequência, ele dança. Cara, eu acho difícil porque o Pedrinho gosta muito dele, né? E o fato de estar na Pô, mas se semifinal ele não da Copa do pontuar, se Brasil, ele perder os- vai ser no pontuar complica porque vai entrar na zona de rebaixamento. Eu acho que se ele de fizer um qualquer pontinho maneira. também, complica de qualquer maneira. Se fizer só um ponto em 4 Se tomar uma goleada do Flamengo e não for bem contra a Bahia e Cruzeiro em São Januário, acho que começa a Ô, apertar pra Azevedo ele. aí, o Papa fica tranquilo porque com o time misto, o Fla ganha desculpa. Garoni não é desmerecendo o Vasco, mas é a temporada do Vasco, esse jogo 2-0 Fla. Foi 0x0 no primeiro turno, hein? Completinho, tá? Time titular. Valeu, Azevedo. Tem mais aí? O Flamengo não tinha encaixado, né? O Flamengo ainda não tinha encaixado. Era Nem o do Vasco. Carille, pô.
Até agora O Flamengo encaixou já agora, né? Começa a semana o ano Tá do Vasco. encaixado aí, Papa? O Flamengo tá encaixado já, né? Achou aí? Encaixou. Ele tá ligadão. Ele tá de Ele olho. tá esperto, ele tá esperto. Salve, torcedor vascaíno, seja bem-vindo às notícias do Vasco. O Felipe Coutinho vem crescendo muito aí com o Fernando Diniz. O jogador vem ganhando vários destaques aí, participando de gols importantes na classificação e na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o time aí vem com certas desfalques, né, importantes do Tietê e também de alguns jogadores que estão do departamento médico. Mas o Fernando Diniz, com alguns reforços, vai ter uma semana cheia para poder conseguir fazer esse time jogar aí. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!